Bem, hoje nós temos mais um episódio do nosso Café Ciogo com a pessoa mais que especial para nós, né, da ABO, do Ciogo. Nós vamos falar um pouquinho sobre essa história dela que se mistura com a história do Congresso. Mas, professora Lília, muito obrigado por aceitar estar aqui com a gente, batendo esse papo. A gente fale um pouquinho sobre esse nosso Congresso que acontecerá em setembro e na esperança aí da retomada, né, dos congressos presenciais, para que a gente possa comemorar, celebrar e nos ver, né, novamente aí presencialmente, celebrando a odontologia brasileira. Obrigado pelo aceite estar aqui com a gente hoje. Daniel, obrigada a você, né, e a toda a diretoria da BO e a comissão organizadora do Ciogo, né, por esse convite. E eu tenho uma história muito íntima com os congressos da BO, né? Eu era acadêmica ainda, no ano 78, 79, quando os congressos eram feitos lá na Faculdade Anhanguera. E eu lembro que um ano o professor William Taveira presidiu e convidou a gente como aluna para ajudar na montagem do congresso. Então, assim, a minha paixão por esse congresso é bem antiga. E fazer parte de mais um congresso, com certeza, me traz muita felicidade, ainda mais que esse congresso virou meio que uma estrela brasileira, né? Eu já tive a honra de presidir esse congresso uma vez, né? E vi o quanto é difícil se montar um congresso desse nível. E como a repercussão desse congresso, que eu posso falar que é o nosso congresso, né, o Congresso dos Goianos, ela atingiu uma importância a nível nacional, né? E eu acho que esse está sendo esperado ansiosamente, né? Porque pós-pandemia, a gente poder pensar na possibilidade de se reencontrar, porque uma coisa que a BO sempre prezou, além da parte científica nos congressos, foi o encontro, né? O encontro de amigos, o encontro de alunos com professores, aquele contato humano que faz tão bem, né, para todos nós. Então, eu acredito que vai ser um marco, né, a gente poder voltar aos congressos presenciais. E mais um ano, um sucesso da BO, né? Estamos ansiosos e esperançosos para que tudo corra bem, que a gente consiga sair desse momento difícil e que a gente possa realmente celebrar esse retorno, né? E para nós é uma honra imensa tê-la aqui com a gente, né? Você sabe o carinho e o apreço que temos por você. Como você já falou, tem uma história íntima desde de acadêmica, né, até presidente do Congresso. Então, é fantástico tê-la aqui, a gente fica muito feliz, tá, Lília? Esse é um projeto, Obrigada. O Café Ciogo é um projeto que tem como objetivo conhecer um pouco mais do palestrante, num formato informal, né, um bate-papo realmente, igual a gente brinca com a nossa canequinha de café, tomando café e conversando. Eu já inaugurei a minha ontem, viu? Amei tomar café nessa canequinha. Ela ficou bonita, né? A gente tem muito orgulho da marca Ciogo, né? E o Ciogo, como a gente fala, o Ciogo é diferente mesmo. Mas Ciogo já está no coração, né? Já está no coração. Mas dentro dessa perspectiva, Lília, de conhecer um pouco mais os nossos palestrantes, eu acho que eu não posso nem te falar desde quando eu te conheço, mas eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, né, do porquê odontologia, dessa trajetória linda que você criou enquanto docente, enquanto professora na universidade, enquanto uma clínica referência, né, no estado e no país todo, dentro da odontopediatria, dentro do traumatismo dentário. Né? Então, conte histórias inspiradoras aí para quem está nos assistindo e um pouco da sua trajetória, por favor. Ô, Daniel, antes de eu contar um pouquinho da minha história, eu acho que eu posso contar a minha história com você, que eu acho que você meio que vai validar o que eu vou contar, né? Porque, para quem não sabe, o Daniel foi meu paciente, né? Depois foi meu aluno na faculdade e agora eu cuido do filho do Daniel. Então, a gente tem realmente uma história
dentro e fora da odontologia, né? Ô, Daniel, você sabe que a minha família é quase que 100% ligada à carreira jurídica. Então, o sonho do meu pai é que mais uma filha, eu era a filha caçula, fosse fazer direito. Mas eu sempre tive uma vontade de ir para áreas biológicas, que eu já tinha 2 irmãos fazendo medicina, e desde jovem eu tinha assim, uma afinidade muito grande com criança. Então eu pensava, não, eu não quero fazer direito, eu quero fazer algo na área de saúde para mim trabalhar com crianças. E quando eu fui fazer o vestibular, meu pai quis que eu fizesse direito, então eu fiz um vestibular para direito e um vestibular para odontologia. E tranquei o direito, não cheguei a fazer o primeiro semestre para me fazer odontologia e ver o que eu achava. E no primeiro semestre, já no básico, lá no campus, né, fazendo fisiologia, farmaco, que normalmente os alunos falam para a gente depois na faculdade, mas aquilo é muito distante da nossa realidade. Mas a gente sabe o quanto isto é importante depois para a nossa realidade, né? E já naquele momento eu me apaixonei pela odontologia e chegando em casa falei para meu pai, direito não faz parte da minha vida tem a ver com odontologia. E aí fiz odontologia e quando eu passei pela odontopediatria, realmente a paixão, eu vi que era aquilo que eu queria para mim. E aí fui monitora, né, de odontopediatria, e na época que eu estava formando, o diretor da nossa faculdade era o professor Pedro de Alcântara, e ele era odontopediatra. E eu estava na minha decisão para onde eu vou, né? Então, a professora Terezinha era minha professora, me deu muito apoio na minha monitoria, na escolha da especialidade. E eu fiquei entre ir para São Paulo, que naquela época era uma referência, o professor Miyake Sal, né, o professor Tadaki, ou ir para algum outro lugar. E o professor Pedro falou assim para mim, só tem especialização em São Paulo daqui 2 anos. Se eu fosse você, eu ia para Santa Maria, no Rio Grande do Sul, que é uma universidade que está crescendo muito e que a área de odontopediatria lá, naquele momento onde a odontopediatria era muito curativa, né? A gente só tratava, lá eles estavam criando um polo de prevenção e aliando a ortodontia dentro da odontopediatria, que era uma coisa que ainda não existia no Brasil. Então, eu lembro que eu ia me formar em agosto de 80 e a prova de seleção era em junho. Aí eu falei, professor Pedro, como que eu vou? Eu não formei. Ele falou, vamos ver suas notas. Se você tiver nota que te garanta, eu te dou uma carta de conclusão do curso. E ele me deu uma carta de conclusão do curso, fui para Santa Maria, fiz a prova, fiquei lá 1 mês na especialização e voltei para Colar Grau em 80. Então, aí começou o meu caminhar dentro da odontopediatria, né? Quando eu voltei para Goiânia, mais 2 colegas minhas, que a Fernanda e a Elaine, né, que a gente tinha estudado junto na faculdade, resolvemos criar a nossa primeira clínica de odontologia. E, naquele momento, o começar, em qualquer momento, se começar uma profissão, não é fácil, né? Então, hoje, quando a gente vê a ansiedade do jovem que sai da faculdade, chega para a gente e fala, professora, mas eu montei meu consultório, tem 1 ano e eu ainda não estou me pagando. Gente, eu preciso de investir. Não é 1 ano, são 5 anos, 10 anos para você conseguir ter o retorno. Não que você não consiga pagar o que você precisa, né, na sua estrutura, mas o retorno em termos de acúmulo financeiro, ele não vem rápido. E naquela época também não vinha. E pediatria ainda era mais difícil. Imagina, eu tenho 40 anos de formada, era meio que levar a criança no dentista. Para quê? Dente de leite vai criar e vai cair. A gente tem até de dente permanente. Então, meio que foi criando uma mentalidade diferente, porque eu vim com uma formação preventiva de Santa Maria, né? O meu intuito era ter as crianças sem cárie. Era que as crianças chegassem, não com 6 anos, quando estavam trocando os dentes descidos pelo permanente, eu queria pegar o bebê. Tá? Eu queria pegar a criança antes de ter cárie, para ela não vir a ter cárie.
Então, foi um caminhar um pouco difícil para introduzir essa nova filosofia, foi quebrando paradigmas de tratamento, né? Mas é uma coisa que me deixou muito realizada e logo que eu cheguei, né, já dentro da clínica, com esse novo pensamento, a professora Terezinha me convidou para dar um curso com ela para os dentistas de saúde pública sobre odontopediatria. Aí eu falei, meu Deus, o que eu vou falar para a saúde pública que é estritamente curativa de prevenção? E foi, assim, um marco na minha vida aquilo, porque como despertou o interesse daqueles profissionais. Ao final desse curso, muita gente me pediu, vamos montar cursos dentro da Secretaria de Saúde para trabalhar essa nova mentalidade. E, em seguida, eu não sei, não era do seu tempo, mas acho que talvez você lembre, o CRO resolveu montar, nem foi o CRO, foi o sindicato, resolveu montar a primeira escola de aperfeiçoamento em Goiás. E quem coordenava era o doutor Urano, que era da área de prótese. E ele me convidou, juntamente com o Marcos Lenza, né, para assumirmos a parte de odontopediatria. E a gente montou o primeiro curso de aperfeiçoamento em odontopediatria no nosso estado. E é muito engraçado, porque eu fico lembrando aqui, a gente tinha uma sala minúscula, tinha uma cadeira, e essa cadeira era aquela que já está no museu, né? Aquela de subir com o pedal, o encosto, reclinar, você pegando uma manivela. Então, a gente dava o curso teórico e fazia demonstração nos pacientes nessa cadeira. Então, foi daí que eu comecei a atuar na docência. E despertei a paixão por isso, né? Logo em seguida, a BO montou, sob a coordenação da professora Terezinha, o primeiro curso de especialização em Goiás. Nós somos, a BO, né, com essa equipe, foi pioneira na montagem desse primeiro curso de especialização, e a professora Terezinha me convidou para fazer parte e coordenar a parte clínica desse curso. Então, eu acho que esse curso foi, assim, uma referência na odontopediatria. Foi um curso de excelência, e hoje, eu acredito que a grande maioria das dentistas que se formaram nesse curso são referências da odontopediatria de Goiânia. Então, foi muito prazeroso esse curso. E, nessa época, nós trouxemos para o curso o professor Issal, o professor Luiz Walter, o professor Tadakiando, o professor Kelotti, que eram os professores que a gente sonhava em um dia poder conhecer e assistir a aula com eles, porque eram quem publicavam os livros de odontopediatria na época, né? Então, eu acredito que meu começo da odontopediatria foi algo muito feliz. Eu tive, assim, grandes pessoas trabalhando comigo, me abrindo as portas, né? E eu acho que o momento que a odontopediatria estava dando uma reviravolta. Então, eu acho que foi algo muito bom. E a gente percebe que o pioneirismo está no seu sangue, né, Lília? Você vem construindo esse caminho, sempre desbravando, trazendo novidades, buscando coisas novas, seja desde a sua formatura, hoje na gestão, né, na empresa que vocês montaram, que é algo admirável. Então, esse pioneirismo, ele vem sendo construído e traçado desde da sua graduação, como a gente pode ver. Eu não conhecia toda essa história sua e é muito bacana. Eu acho que esse espaço do Café Ciogo, ele trouxe essa oportunidade da gente conhecer um pouquinho mais, e isso é lindo. Você comentou sobre a nossa relação, que vem lá desde, né, eu como seu paciente. E eu queria contar um negócio que eu também acho que eu nunca te contei. Alguns professores que eu conversei aqui no Café Ciogo, eles relatam que a paixão pela odontologia, ela veio como admiração a alguns profissionais, que eles foram pacientes enquanto jovens, né? Ortodontistas, reabilitadores. Então, que o profissional gerou essa admiração e por isso eles buscaram a profissão. E você foi o meu espelho, né? Eu também não tenho ninguém da odontologia na minha família, o Rafael, que optou pela odontologia na época do vestibular, mas eu sempre tive essa vontade de ser dentista, porque eu lembro de ir lá no seu consultório, a forma que você recebia, a forma que tratava, eu olhava e falava assim, eu quero ser um profissional parecido com a tia Lília.
Então, você sabe foi que isso é o que vale a pena na profissão, né? Que bom que você me contou isso, fiquei feliz. Foi uma inspiração muito grande para eu seguir a carreira, né, na odontologia. Então, eu te agradeço também por mais essa inspiração que você trouxe na minha vida, desde o início, Obrigada. depois na faculdade e hoje com os nossos projetos. Né? Então, isso Daniel, é muito bom. Tem uma coisa que eu não relatei, mas que eu acho que também é importante comentar. Antes de eu entrar para a faculdade, né, antes de eu ir para a Federal, para odontologia, logo que eu voltei da minha especialização, eu prestei um concurso para ser dentista do Estado. E depois que eu estava lá há 3 anos, o professor João Batista, não sei se você lembra, ele montou um projeto, chamava Prodente, era de atendimento das crianças na escola. E aí ele me levou para ir para a coordenação com ele, e depois que esse projeto chegou um momento que, por política, ele não continuou, e foi um projeto excelente, eu fiquei na área de coordenação da Secretaria de Saúde, na área de projetos. E o meu sonho, levar a odontologia de bebês para a Secretaria de Saúde. E foi, assim, muito feliz na época do governador Henrique Santilo. Ele abriu essa porta, permitiu, junto com outro dentista, que era o Zé Gomes, que na época administrava a IQEGO, me bancou a minha ideia lá, e nós fizemos a primeira clínica de bebê em saúde pública, junto com a Marina e com a Suzana, que também são duas odontopediatras, né? Então, assim, foi uma honra, porque quem criou odontologia para bebês no Brasil foi o professor Luiz Walter, né? Foi a grande bandeira inspiradora de todos nós. Mas depois dos cursos do Luiz Walter, aí veio o desejo de fazer isso que a gente fazia no consultório, e a gente queria fazer isso no serviço público. Aí nós montamos essa clínica de bebê, que funcionou por muitos anos, e dessa clínica de bebê saiu muitos projetos maravilhosos, muitos artigos. Então, foi uma coisa importante. Aí, quando eu fui para a faculdade, o que eu comecei? Naquela época, a gente tinha o trabalho final de curso, e o trabalho final de curso naquela época era quase que uma pesquisa de especialização, quase que uma monografia. E comecei a ter minha relação com Estrela, né, que hoje eu falo, ele não é meu amigo, ele é meu irmão, né? Não só porque ele me caminhou comigo no meu crescimento dentro da docência, mas por amizade, uma pessoa que eu admiro muito. E aí eu pegava no pé do Estrela, eu tendi a aprender por que o hidroxicálcio não dá certo em dente tecido, porque na época, toda a literatura de terapia pulpar em dente tecido mostrava que o hidróxido de cálcio provocava a reabsorção da raiz do dente tecido. E eu não entendia por quê, até porque eu vivia muito junto com Estrela, né, o hidroxicálcio lá na faculdade, e aí nós pegamos uma aluna da graduação para fazer o trabalho final de curso dela, prático. Nós fizemos 30 casos de acompanhamento de hidroxicálcio, e a gente usou veículo oleoso e veículo aquoso, na época o óleo de oliva ainda, para saber se era a reabsorção precoce ou rápida dessa pasta que levava à reabsorção mais rápida, acelerava a reabsorção fisiológica, né? Então, assim, o meu pé ficou muito tempo dentro da endodontia, né? Porque eu tinha muitos questionamentos, até porque se você quer prevenir, você tem de evitar essa endodontia, ou eu tenho de fazer esse dente descido ficar mais tempo na boca, né? E a gente via que as terapias pulpares acabavam caindo em falha. Então, depois dessa fase, meio que eu resolvi, né, um enigma que eu tinha, e com o andar dos anos, o que a gente foi vendo? Que a odontopediatria realmente se tornou uma especialidade muito voltada à prevenção. Em termos de Brasil e de mundo, a prevalência de cárie foi caindo, e aí o que começou a aumentar? Os traumatismos. Então, eu saí de uma paixão que era a endo para uma paixão meio associada com a endo, que eram os traumatismos dentários. E quando você começa a estudar trauma, né, parece que cada vez mais você vê que tem muito a aprender, porque em trauma nunca 1 mais 1 é 2. A cada trauma você se vê frente a uma situação nova.
Então, além do embasamento científico, de todas as evidências que em dente de tecido ainda são muito poucas, eu precisava de colher um material, uma experiência para tomar algumas decisões. E lá na faculdade, meio que o trauma começou a ser direcionado para os dias da pediatria, que eu estava lá. Então, assim, me abriu muito leque, né, de atendimento de trauma na faculdade, e meu consultório meio que virou uma referência de trauma. Então, eu falo, quando você ama uma coisa e faz realmente com amor e faz com dedicação, o universo conspira a seu favor, né? E aí eu comecei cada vez mais a atender trauma no consultório. E hoje, quando eu dou aula de trauma, eu pergunto, quantos traumatismos vocês atendem? Ai, professor, eu nunca atendi, eu atendi, eu falo, gente, eu atendo no mínimo um trauma todos os dias no meu consultório. Então, a gente sabe que 30% das crianças vão cair e vão bater o dente. Então, você imagina quantos milhões de crianças e adolescentes precisam de um dentista capacitado para fazer esse atendimento, né? Então, aí a Endoscience veio me ajudar nisso aí, né? Aí a gente começou a montar os cursos de trauma, né? E aí eu fiz o meu mestrado, o meu doutorado, o mestrado com o professor Ayrton de Toledo, na UNB, que é até hoje uma referência na odontopediatria, né? Eu acho que, assim, não tem um odontopediatra que não passou pela mão do professor Ayrton em algum momento da vida, quer em cursos de aperfeiçoamento, especialização, mestrado, né? Ele, até hoje, para mim, é um ser humano, um professor, assim, de uma grandeza ímpar. E passei depois para o doutorado, mais uma vez com estrela, né? Onde aí a gente se aprofundou no traumatismo. Então, você vê que eu já tive muitas paixões na odontopediatria, né? Fui para prevenção, fui para endo, estou na horta, gosto muito de trabalhar a parte de RNO, né? A reabilitação de crianças na idade de dentição decida, mas a minha paixão realmente é o trauma, né? E foi quando, há 3 anos atrás, 3 anos e meio, eu resolvi pedir minha aposentadoria com muita dó da faculdade, mas eu acho que existem ciclos na vida, né? E eu acho que naquele momento meu ciclo de professora dentro da faculdade se fechou, para mim abrir um novo ciclo, que eu queria muito trabalhar o trauma de maneira mais profunda, eu queria não só me aperfeiçoar, mas poder dar algo de mais robusto, mais concreto para os alunos no sentido do trauma. E aí, com a minha aposentadoria, a gente começou a dar os cursos, né, que a gente dá, participar mais de congressos, dando palestras sobre trauma. Então, hoje, a minha odontopediatria tem muito a ver com traumatismo dentário. Hoje você é uma grande referência que nós temos, não só aqui, né, na região oeste, como no Brasil todo, dentro do traumatismo. E eu agradeço muito, porque eu tenho aprendido muito nas nossas conversas, discussões, nesses cursos que a gente trabalha, né, em conjunto, são sempre momentos riquíssimos, Lília. Então, essa experiência clínica que você carrega, né, que é algo espetacular, associada à sua busca sempre por um conhecimento pautado, embasado, né? Não é uma clínica, e a gente tem discutido isso muito, é uma clínica que tem um embasamento importante e que também você leva, né, e traz as dúvidas da clínica para a pesquisa, leva as respostas da pesquisa para a clínica. Então, essa inter-relação, ela é fundamental para uma clínica de excelência, que é o que você exerce. Então, realmente inspirador a sua história, o seu trajeto, e nós temos sempre aprendido, discutido e caminhado dentro desse universo do traumatismo juntos, e para mim é uma honra muito grande fazer parte disso. E é justamente dentro do traumatismo que você vai trabalhar as suas 2 palestras do Congresso, não é isso? Congresso nós teremos as atividades do módulo de odontopediatria. Então, o módulo de odontopediatria ele vai acontecer no dia 18 de setembro, né, um módulo de especialidade em que quem se inscrever vai ter acesso a todas as palestras daquele dia, e uma das palestras vai ser sua sobre traumatismo, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho como estão estruturando esse módulo de pediatria e especificamente sobre a sua palestra lá no Congresso.
Ô, Daniel, mais uma vez a minha história com esse congresso se mistura, né? Eu não sei se você se lembra, há 3 jogos atrás, que eu cheguei para você e falei, Daniel, tem módulo de especialização de odontologia social, não era? Não, era do... Odonto Legal. Da Legal, tinha da radiologia, eu falei, por que não tem módulo de odontopediatria? Vamos... Aí você falou, vamos montar? Eu falei, vamos montar um módulo. Aí a gente montou o primeiro módulo, né? E aí, a partir daí, isso virou uma referência dentro do Congresso, né? Porque o primeiro módulo realmente foi um sucesso, o segundo ano também, e esse ano, com certeza, de novo. Então, eu convido, né, todos os odontopediatras para fazerem um módulo, porque ele está sendo coordenado pela equipe, né, de odontopediatria da BO, né, com a professora Nelise, e ele vai ser dividido em 3 momentos. A gente vai ter um momento para discutir trauma, a gente vai ter um segundo momento, onde vão ser discutidos os materiais restauradores e preventivos que estão aí para a odontopediatria, que houve muita novidade nos últimos anos, e no terceiro momento vão ser discutidas todas as tecnologias que o odontopediatra pode lançar mão para melhorar a qualidade do atendimento do seu paciente. Então, eu acho que vai ser um módulo muito atualizado e com uma consistência científica bastante grande. E no nosso módulo de odontopediatria, vem o professor Feldens, né, que é um dos colaboradores do Dental Traumatology, né, da revista, foi uma das pessoas que fez o COS, né, as referências, então ele vai estar com a gente discutindo isso, que eu acho que, nós já falamos sobre isso, mas eu acho que o IADT, tendo criado o COS, a gente vai ter uma qualidade de pesquisa muito melhor, e daqui a alguns anos a gente realmente vai poder fazer revisões sistemáticas de peso, para tirar conclusões sobre traumatismo que hoje a gente não tem, né? Porque a gente sabe que no trauma, o que publica-se mesmo, a maioria das publicações, em torno de 46% das publicações, são relatos de caso. E se todos esses relatos de caso tiver o mesmo corpo metodológico, seguindo o COS do IADT, ao final, com certeza a gente vai conseguir fazer revisões sistemáticas com meta-análise que vão dar maior embasamento para os nossos deadlines, né? Então, a gente vai discutir isso no Congresso, e eu vou falar sobre como prevenir e tratar as sequelas em dentes descidos, porque muitas vezes faz-se o primeiro atendimento de maneira inadequada e as sequelas vêm e você acaba levando à extração do dente descido. E a gente sabe que tem como se prevenir essas sequelas ou como tratar precocemente essas sequelas para manter o dente descido na boca, que é o nosso objetivo. Então, vai ser o assunto que eu vou discutir dentro do módulo. Inclusive, o meu pequeno teve um traumatismo com 1 ano e meio e você manteve o dente dele na boca até os 6 anos, né? Ele esfoliou sozinho. Foi fantástico, fantástico. Mas eu tenho certeza que esse módulo de odontopediatria, ele está imperdível, né? São pontos cruciais dentro da clínica e que vêm com muitas novidades, né, Lília? Como você colocou, as coisas, a odontologia, a odontopediatria, todas as especialidades têm evoluído de uma maneira muito rápida, então manter-se atualizado e principalmente nessas reuniões de experts, ela se torna, né, um ponto crucial aí para um bom clínico e para quem quer se manter, né, realmente atualizado. E aí... Isso, Daniel, eu acho que é um dos papéis importantes do Congresso, né? Porque, embora a gente tenha um acesso muito mais fácil hoje, né, às publicações, eu acho que quando você vai a um congresso, você já vai ver várias publicações que foram lidas, mastigadas, e vão te trazer para uma realidade clínica, né? Então, eu acho que é um momento realmente ímpar participar de um congresso. Ainda mais dentro da nossa casa, né? Para os goianos aí aproveitarem esse momento. E depois de uma pandemia, nem se fala. E para quem não é goiano, é a oportunidade de conhecer a nossa terra, né? Que é fantástica. E o congresso, como você falou, é um congresso que alia
o tripé de um bom evento, né? A ciência, as atividades científicas, as atividades comerciais, com a feira muito bacana que nós temos, e as atividades sociais, de rever os amigos, de conversar, trocar ideias, experiências. Então, é bom, esse é muito bom. E, Lília, como a gente sempre faz, né? Dessa vez eu solicitei, te convidei, eu abusei um pouquinho, para que você fale não só no módulo de odontopediatria, mas também converse com o clínico, que é uma deficiência que a gente tem observado, né, nos atendimentos de urgência, muitas vezes uma dificuldade do clínico em realizar aquele primeiro atendimento, trazendo muitas vezes sequelas ao paciente que poderiam ser evitadas com um bom primeiro atendimento. Então, você também estará conosco na grade principal, falando um pouquinho de traumatismo, e eu queria que você falasse para a gente sobre esse tema que você vai abordar. Ô, Daniel, a literatura mostra e reafirma isso para a gente, né, em artigos de partes do mundo inteiro, que muitas vezes o sucesso no prognóstico do traumatismo não ocorre por causa de um atendimento de urgência que não é feito da maneira adequada. Então, é uma coisa que tem de ficar bem claro, né, para o clínico, para o especialista, que ele tem de estar preparado para esse primeiro atendimento. Que desse primeiro atendimento depende o sucesso ou insucesso, tanto para o dente descido como para o dente permanente. E agora, em 2020, né, houve a revisão do guideline, né, do IADT, e algumas mudanças ocorreram em quando radiografar ou não radiografar, se você deve ou não fazer a contenção, qual o tempo da contenção, qual o melhor material para você fazer, né, a contenção, o splint. Se os dentes que são luxados devem ser reposicionados de imediato ou devem ser reposicionados tardiamente. Então, houve algumas mudanças e eu acho que essa decisão de reposicionar dente, fazer a contenção, dar ou não dar antibiótico, são todas decisões que o clínico, o especialista, tem que tomar no primeiro atendimento. Então, nós decidimos escolher esse assunto justamente porque ele vai englobar o clínico e os especialistas, tanto para dente descido como para dente permanente, com o objetivo de que nós queremos? Com que o primeiro atendimento seja feito o mais efetivo possível dentro do novo guideline, né? Com a chance de aumentar o sucesso para o atendimento. Então, eu acho que vai ser um assunto muito interessante para ser discutido com todos. Tenho certeza. A gente tem discutido muito isso, né, nas nossas conversas, sobre a importância do clínico ele estar capacitado para esse primeiro atendimento. Não necessariamente para o acompanhamento do trauma, para a sequência do tratamento, mas o primeiro atendimento ele é crucial no prognóstico do caso, né? Então, um bom primeiro atendimento, ele tem um papel importantíssimo na manutenção ou não do dente, no tratamento subsequente. Então, o clínico, seja ele especialista ou não, seja endodontista, odontopediatra ou qualquer outra especialidade, ele precisa estar preparado para receber esse paciente, porque no trauma o tempo ele é importante. Então, o atendimento precisa ser realizado de forma efetiva e o mais rapidamente possível, né? Eu não sei, Daniel, se vocês ainda encontram isso na faculdade, mas quando chegava o traumatismo para mim lá na pediatria, eu falava assim, nossa, reimplantou certinho, foi maravilhoso, mas não orientou o resto, ou não fez a contenção certa, ou deixou a contenção muito tempo. Então, assim, até que a ideia foi bem, mas não sabia os passos corretos para fazer aquilo, né? Então, eu acho que o primeiro atendimento, quase nunca ele chega na faculdade. O primeiro atendimento chega nos postos de saúde, ele chega no consultório. Então, esse profissional, ele tem de ter preparado. Se ele não quer fazer a continuidade do tratamento, mas pelo menos ele tem obrigação de fazer esse bom primeiro atendimento, né? E não adianta ter boa intenção, né, Lília? Você tem que saber a técnica, o protocolo e realizar de maneira adequada. Claro que a intenção, ela vale, mas ela não resolve o problema. Então, realmente, a gente tem isso. Lília, antes da gente finalizar, você tem uma grande novidade aí para nós todos, né? Para os amantes do traumatismo.
Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa novidade que está chegando, e eu tenho certeza que nós faremos uma grande festa referente ao que está vindo por aí. Ô, Daniel, assim, eu acho que o que está vindo por aí é um sonho realizado, né? Então, como eu comentei, quando eu tenho uma filha, que é outro presente que a odontopediatria me deu, é que a minha filha, sem que eu esperasse, fez odontologia e fez odontopediatria. E aí eu aguardei que ela fosse minha aluna na pediatria, né, lá na faculdade, que era assim, um prazer que eu queria sentir, eu estar ajudando no caminhar da minha filha dentro da profissão, né? Então, quando a Jordana formou, um ano depois, quase 2 anos depois, eu pedi minha aposentadoria, e um dos meus sonhos era realizar esse projeto, que é escrever um livro de traumatismo. E eu queria que esse livro de traumatismo fosse algo que o clínico pudesse manusear e tirar as dúvidas dele lá. Então, é um livro onde eu procurei aliar a ciência à prática. Então, a gente vai ver o que há de mais novo nesse livro em relação às evidências científicas, mas nós vamos mostrar também a prática do dia a dia. E, em alguns momentos, até mostrar técnicas diferentes que ainda não estão nos guidelines, né? E quando eu me vi apta a fazer esse livro, depois de 30 anos trabalhando com trauma, eu convidei uma equipe, né? Inclusive, vocês estão comigo na equipe, né? Que foi um prazer isso para mim. E eu convidei uma equipe para vir montar esse livro. Então, esse livro, eu falo que ele é aquilo que eu queria ter na minha mão quando eu comecei a fazer trauma. Porque ele vai falar desde o primeiro atendimento, vai falar de dente descido, vai falar de dente permanente, ele vai falar da ortodontia no dente traumatizado, ele vai falar quando fazer o implante, que o paciente perdeu o dente permanente. Então, eu acho que é aquele sonho que eu fui acalentando e uni essa coxa de retalho para sair esse livro que nós todos fizemos e que eu aproveito o momento para agradecer a todos que me ajudaram, né, nesse livro, e eu tenho certeza que nós vamos poder colaborar muito com os nossos colegas no atendimento de trauma. E é mais um sonho meu, lançar ele no Ciogo, porque o Ciogo está entrelaçado comigo. Foi um privilégio poder participar, né, desse projeto, desse seu sonho, e já digo aqui o spoiler que ficou espetacular. Né? Então, o que a gente pôde já ver e sentir o gostinho do que vem por aí, o livro está sensacional e não seria diferente, né? Por toda essa dedicação sua, esse conhecimento, esse foco, como você falou, né? Não foi um livro escrito a toque de caixa, você programou, se planejou, né? Se preparou para trazer algo sensacional para o clínico, para o especialista, e tenho certeza que vai colaborar e muito, né, com os atendimentos que são realizados no traumatismo dentário. Então, eu aqui agradeço não só a oportunidade de participar, mas agradeço enquanto endodontista, né, por você se dedicar a trazer algo para nós que realmente vai contribuir de forma única, né, no atendimento ao traumatismo dentário. Então, muito obrigado, Lívia. Daniel, obrigada, né? Obrigada a você de maneira especial, né, por estar aqui comigo hoje. Mas, mais uma vez, eu agradeço a BO, né, por essa parceria, por esse estar junto sempre, né? Meio que uma paixão, a minha história com a BO, com o Ciogo. E reforço, né, o convite para que vamos todos torcer para esse momento ser um momento presencial e vamos todos participar, porque eu acho que o Congresso se engrandece não só pelos professores que vão estar na grade, mas principalmente por aqueles que vão participar e vão para lá discutir o assunto, né? Que muitas vezes, quando você está dando uma palestra, as perguntas que suscitam na plateia te levam a buscar muito mais conhecimento, a te ensinar coisas que muitas vezes você não estava vendo, né? Então, eu acho que é uma troca muito enriquecedora e o público é algo que não pode faltar num congresso desse, né? Exato. Finalizamos aqui mais um episódio do nosso Café Ciogo, fantástico, com a
tia Lília, professora Lília e agora cafezinho. colega Lília, com o nosso cafezinho de final de tarde. Então, muito obrigado mais uma vez e nos vemos em breve. Com certeza, em setembro estaremos juntos. Um abraço a todos. Obrigada, um abraço.